Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito da palavra do Eterno, que é magnífica, que é genuína, que é maravilhosa, que traz transformação e consolo, libertação, lógico, em primeiro lugar, e em segundo lugar, transformação. Isso quando nós a priorizamos em nossas vidas. Se não priorizarmos a palavra do Eterno, as Escrituras em nossa vida, não vamos obter nada do Eterno. Nada que provém dele, como a sua misericórdia, como a sua compaixão, como a sua shalom, a sua paz, nós não vamos obter. Vamos sim estar nesse mundo vulneráveis a qualquer tipo de mal que virá sobre as nações. Então, muitas pessoas, infelizmente, desconhecem as Escrituras. As Escrituras é a base espiritual de todo servo que prioriza a emuná, que prioriza a fé, que prioriza a comunhão com o Eterno. Ela é a base. Infelizmente, nós temos visto ao longo desses tempos, ao longo desses anos de judaísmo nazareno, pessoas priorizando o exterior, priorizando os ensinos rabínicos, objetos do judaísmo, priorizando a mudança exterior e a mudança interior ficando para trás, priorizando todos os objetos do judaísmo tradicional, ortodoxo, mas as escrituras elas não leem, elas não conhecem. E são pessoas que serão presas fáceis para os abutres, para os lobos, para os leões e para os cães gulosos. São pessoas que serão presas, são pessoas que serão cativadas por filosofias vãs, por ensinamentos de homens, por doutrinas de homens, por fábulas e aí vai em diante. Então, é por isso que nós temos hoje um número catastrófico de pessoas que estão indo no oba-oba, indo aonde os seus líderes prometem fundos e muito mais coisas para elas e elas acreditam. Elas estão atrás de um Deus que as venha servi-la. Muitas pessoas, principalmente essas pessoas que estão nesse meio, que estão nesse canil, que estão nessa manada, que estão nessa curral, digamos assim. E essas pessoas, elas estão à procura de um Deus que as sirva. Não é, elas não estão à procura de servir ao Eterno. Elas estão à procura de um Deus que a sirva, que ela tenha uma dor de cabeça e ela diga, olha, que o Senhor venha me curar. Ela tem uma dor de barriga e ela diga que o Senhor venha me curar. Ela está precisando de um carro zero, ela diga o Senhor me dê um carro zero. Ela está precisando de uma casa própria, aí ela automaticamente pede eu quero uma casa própria. Elas estão assim. Pessoas atrás de riquezas, do mundo materialista, o capitalismo se propagando,
Por isso, antes da leitura, eu queria deixar bem claro, pessoal, que não existe uma revolução, né? Não existe uma revolução, como que eu vou dizer? Não existe rabinos, não existe revolução ou revoluções que vão levantar a bandeira para o eterno. Isso não existe. De acordo com o que Yeshua disse, que os últimos dias seria como os dias de Noé. E como é que foram os dias de Noa? Pessoas descrentes, pessoas cativadas pelos seus desejos desenfreados, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. E na época de Noé, as pessoas mais acreditavam em deuses do que no eterno, né? E Yeshua diz também: serão como os dias de Ló, serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Então não existe esse negócio. Ah, rabino fulano de tal, ah, ciclano, vamos nos unir. Isso não existe, tá? Vamos nos unir, vamos propagar. O foco é o homem e não o eterno. Onde você vê figuras se destacando-se, cai fora enquanto é antes. Cai fora, porque isso é cilada, né? Começam, como disse Paulo, um pequeno fermento eleva, uma pequena quantidade de fermento eleva toda a massa. Então começam disseminando pequenos fermentos, gramas de fermentos, mas vai elevar toda a massa. Infelizmente, isso é o que ocorre hoje. E estamos vivendo época de pandemia, de epidemia, de doenças, pestes, maldições, pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas que criam inimizades, pessoas que brigam por qualquer coisa, que se ofendem com a verdade. Então essas pessoas que estão assim, elas estão caminhando para o precipício. E Yeshua nos alertou. E é por isso que nós, da Beit Netzer Efraim, nós estamos aqui para falarmos da Brit Hadashah, para orientarmos as pessoas, para conscientizarmos as pessoas, para que elas abram os olhos, para que elas entendam, para que elas compreendam. Então é necessário que a gente venha se colocar na disposição de agradar o eterno e não ao homem. E é por isso que nós estamos lendo aqui a Brit Hadashah, estamos lendo, falando, comentando a respeito, sempre levando a palavra do eterno a vocês de forma natural. Não existe bicho de sete cabeças. Não existe complicações nas escrituras. Não existe sim uma pessoa desordeira que precisa se consertar, pessoas desordeiras que precisam se consertar, que se ela não se consertar, ela não compreenderá as escrituras. Isso existe, mas não existe bicho de sete cabeças nas escrituras. Como disse Paulo, muitos vão se entregar às fábulas e rejeitarão o ensino sadio. A palavra do Eterno, as escrituras, é um ensino sadio, tá? E é por isso que nós aqui estamos lendo. E hoje nós iremos ler Yohanan, João, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, tá? Então eu quero que você acompanhe,
que você compartilhe esse vídeo para que ninguém seja enganado. Ajude as pessoas. Isso é uma forma de amor à distância, né? Você não só ama o próximo, mas você está amando à distância, compartilhando e ajudando essas pessoas que estão distantes. Vamos ler. Como de costume, vamos ler e depois nós vamos comentando ao longo da leitura. Diz o seguinte: eu estou usando a Bíblia Judaica David Stem, ok? Vamos lá. Depois disso, Yeshua viajou por toda a Galil, evitando intencionalmente a região de Yehudá. Yehudá era uma região onde havia muitos judeus, por isso é a região de Yehudá. Porque os habitantes dali queriam matá-lo, mas a festa de Sucote em Yehudá estava próxima. Ou seja, havia se passado a festa de Pessa, aí havia se passado também a festa de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e o Yom Kippur, e agora nós temos Sucote. Estava próximo. Por isso os irmãos de Yeshua lhe disseram: sai daqui e vai para Yehudá, para que os talmidim possam ver os milagres que você faz, pois ninguém que deseja se tornar conhecido age em segredo. Se você faz essas coisas, mostra-se ao mundo. Seus irmãos falaram desse modo porque não havia confiado nele. E Yeshua lhe disse: meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas ele me odeia, porque continuo dizendo quão ímpios são seus caminhos. Vão vocês à festa, quanto a mim, não subirei à festa agora, porque o tempo certo ainda não chegou para mim. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Veja, Yeshua não participou dessa festa. Ele estaria quebrando o mandamento do Eterno? Não, porque foi ele mesmo quem realizou. Então, se ele quisesse abrir mão, ele abriria mão de participar dessa festa, tá? Ele é o dono da razão. E Yeshua é o dono da razão. Não existe mais ninguém, né? Não existe ser humano que é dono da razão. Somente o Eterno. Temos o irmão Nazareno Florencio Paula. Shalom, que o Eterno abençoe. Compartilha, gente. Que o Eterno abençoe. Dá o seu joinha aí, curte. Continuando. Contudo, depois de seus irmãos subirem para a festa de Sucote, ele também subiu, não de forma pública, mas em segredo. Durante a festa, que é 7 dias, os habitantes de Yehudá estavam procurando por ele. Onde ele está? Perguntaram em meio à multidão. Havia muito boatos a respeito dele. Alguns diziam: ele é um bom homem, mas outros afirmavam: não, ele está enganando as massas. Entretanto, ninguém falava abertamente a respeito dele por medo dos habitantes daquela região. Continuando. Só depois que metade da festa tinha passado, Yeshua subiu à área do templo e começou a ensinar. Metade da festa, digamos que era 3 dias e meio, que são 7 dias de festa de Sukkot. Aqui mostra claramente, pessoal, que o povo festejava, que o povo comemorava, né? E aí ele começou a ensinar. Os moradores de Judá ficaram surpresos como este homem sabe tanto sem ter estudado. Eles perguntaram, então Yeshua lhe deu uma resposta: meu ensino não é meu, procede de quem me enviou. Se alguém quer fazer a vontade dele, saberá se meu ensino procede de Deus ou se falo por mim mesmo. A pessoa que fala por si mesma busca o louvor próprio, mas a pessoa que busca o louvor de quem a enviou é honesta e não há falsidade nela. Esse é o detalhe mais interessante que nós temos visto aqui, é que o Eterno vai levantar pessoas que irão falar a verdade, que irão falar aquilo que o Eterno colocou para que elas falassem.
com as escrituras, falar da palavra dele, é o que nós estamos fazendo aqui. E essas pessoas geralmente são honestas e não há falsidade nela, disse Yeshua. Moshe não lhes deu a Torá, contudo, nenhum de vocês obedece a Torá, porque vocês querem me matar. Vejam só, judeus que estavam lá, né? Que o Eterno abençoe. Nazareno, Florencio, Paula, que o Eterno abençoe aí por ter compartilhado. Continuando. Quem está querendo matá-lo? E Yeshua lhe respondeu: fiz uma coisa e por causa dela todos vocês estão admirados. Ou seja, os judeus queriam matar Yeshua. E eram pessoas religiosas, não eram todos, tá? Mas a maioria eram pessoas religiosas, mestres da Torá, fariseus, escribas, né? Saduceus, pessoas inteligentes à vista do povo, pessoas eruditas à vista do povo. Porém, eles queriam matar Yeshua. O que nós vemos aqui? Nós vemos um cenário de religiosidade que, quando essa religiosidade ela é confrontada com a verdade, ela faz de tudo para aniquilar aquele que fala da verdade, para destruir aquela pessoa que fala da verdade. Então não adianta essas religiosidades, esses ritos sem o ensinamento da palavra. É o que Yeshua está mostrando, é o que está acontecendo nesse cenário aqui que estamos vendo. Em Yohanan, todo esse cenário de religiosidade que existia naquela época não servia de nada, porque eles queriam matar Yeshua. E Yeshua disse: vocês estão desobedecendo a Torá. Contudo, nenhum de vocês obedece a Torá, porque vocês querem me matar. Vocês têm um demônio. Você tem um demônio. A multidão respondeu: quem está querendo matá-lo? E Yeshua lhe respondeu: fiz uma coisa e por causa dela todos vocês estão admirados. Moshe lhes deu a Brit Milá, que é a circuncisão. Não que ela tenha vindo de Moshe, mas dos patriarcas. E vocês realizam a Brit Milá de qualquer menino no Shabat. Se um menino pode ser circuncidado no Shabat, para que a Torá de Moshe não seja quebrada, por que vocês estão irados comigo? Por eu ter curado completamente o corpo de um homem no Shabat. Lembra, no estudo anterior lá, nós vamos ver que Yeshua curou um homem que estava deitado, era enfermo, não conseguia andar. E Yeshua disse: seja curado e pegue o seu leito e ande, vá embora. E aí viram ele carregando o leito e falaram para o homem: não é lícito carregar nada no Shabat. Mas isso é uma safadeza terrível. E quem falou isso? Os eruditos, os sábios daquela época. Pessoas que estavam ali dizendo-se religiosa, mas eram contra a palavra do Eterno. E é isso que ocorre nos últimos dias. Não se encantem com qualquer um, né, que tem um ar de religiosidade. Desconfie. Pessoas que, eu sou maioral, eu sou tal, eu sou X, eu sou aquilo. Pessoa que o foco é o homem, o foco não é Yeshua, o foco é o homem. Fuja disso, pessoal, tá? Aí ele fala assim, continuando. Se um menino pode ser circuncidado, então por que no Shabat? É o que ele está perguntando. E por que eu não poderia curar no Shabat?
Veja que a circuncisão causa dor na criança, mas eles faziam isso no Shabat. E aí? Parem de julgar pela aparência, mas julguem de forma correta, disse Yeshua. Algumas das pessoas de Jerusalém disseram: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando abertamente, e não lhes dizem nada. Será que autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Messias? As pessoas perguntaram. Claro que não. Sabemos de onde este homem vem. Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele vem. É a mesma coisa que ocorre hoje. Muita gente fala assim de Yeshua, de Jesus. Esse não é o Messias. É uma história inventada por Roma. Cuidado, né? Tem muito patife que não conhece um texto histórico, acadêmico, um analfabeto funcional levantando a bandeira de que Yeshua não é o Mashiach, tá? Tem muito patife fazendo isso. Aí ele continua. Ao que Yeshua, que continuava a ensinar no pátio do templo, chamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, eu o conheço porque estou com ele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque sua hora ainda não havia chegado. Entretanto, muitos da multidão confiaram nele e disseram: Quando o Messias vier, fará mais milagre do que este homem fez. Do que este homem fez? É uma pergunta, né? Os perushim ouviram a multidão falando estas coisas a respeito de Yeshua, por isso os principais Kohanim e os perushim, que é os sacerdotes e os fariseus, enviaram alguns guardas do templo para prenderem. E Yeshua disse: Estarei com vocês apenas por um pouco mais de tempo. Então voltarei para quem me enviou. Vocês procurarão por mim e não me encontrarão. Na verdade, onde estou, vocês não podem ir. Os habitantes de Judá disseram entre si: Onde pretende ir este homem que não encontraremos? Será que ele pretende ir à diáspora grega e ensinar os habitantes de Judá em língua grega? E quando diz: Vocês procurarão por mim, não me encontrarão, na verdade, onde estou, vocês não podem ir. O que isso significa? Essa é a pergunta do que muitos naquela época fizeram para ele. No último dia da festa, Rosh Rabar, Yeshua se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem depositar a confiança em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de seu interior. Ele estava falando sobre o Espírito a quem os que confiaram nele haviam de receber mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido porque Yeshua não tinha sido glorificado. Ao ouvir suas palavras, algumas pessoas da multidão disseram: Certamente este homem é um profeta. Outras disseram: Este é o Messias. Ainda outras disseram: É possível que o Messias venha da Galilee? O Tanar não diz que o Messias é da semente de David e que procederia de Betlehem, a cidade onde Davi morou? Assim o povo ficou dividido por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas voltaram, os principais Kohanim e os Purushim, que lhe perguntaram: Por que você não os trouxeram? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou de maneira que este homem fala. Isso significa que vocês também foram enganados? Os Perushim retrucaram: Alguma das autoridades confiou nele? Ou algum dos Purushim? Não, na verdade, esse Ahan Aretz o faz porque não sabe nada a respeito da Torá. Eles são malditos. Naquidemon,
Um homem que se encontrava anteriormente com Yeshua e que era um deles disse: Nossa Torá não condena um homem até que ele fale o que se descubra e o que ele faz. Eles responderam: Você também é da Galilé? Estude o Taná e veja por si mesmo que nenhum profeta procede da Galilé. Então todos foram embora, cada um para a sua casa. Galiléia é um lugar humilde, simples, né? Por isso que eles estavam falando a respeito disso. Capítulo 8. Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu outra vez no pátio do templo, onde as pessoas se reuniam em torno dele, e ele se assentou para ensiná-las. Os mestres da Torá e os perushim trouxeram uma mulher pega cometendo adultério e a colocaram em pé no centro do grupo. Então disseram a Yeshua: Rabi, esta mulher foi pega cometendo adultério. Na nossa Torá, Moshe ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. Fazer um parênteses. A Torá é específica e clara em dizer que se acontecer adultério, tem que pegar os dois e apedrejarem até a morte. Deixa eu dar aqui uma Shabbat Shalom a todos, né? Que o Eterno possa abençoar aí. Nós temos o João Menezes, Márcia Costa dos Santos. Que o Eterno abençoe a todos. Voltando aqui. A Torá é específica em dizer que tem que trazer os dois, o homem e a mulher. Só que cadê o homem aqui? Com certeza o homem que também foi pego, essa mulher não estava cometendo adultério sozinha. Adultério é com uma pessoa casada, né? E cadê o homem? O homem não foi trazido para ser apredejado. Graças ao Eterno que esse homem não foi trazido, porque se fosse, Yeshua tinha que dizer: é necessário que ele seja apedrejado mesmo. Ou Yeshua perdoá-los, que o Eterno tem poder para perdoar iniquidades, pecados e erros. Está escrito, tá? As pessoas pegam um contexto da época do templo, do Mishkan, do Beit HaMikdash, que era uma purificação genuína entre os israelitas, e trazem para uma geração perversa, a qual Yeshua disse naquela época que já estava corrompido o templo. Então não adianta eu aplicar uma regra para pessoas que eu mesmo estou condenado. Eles estavam querendo matar Yeshua antes dessa mulher ser pega. Ou seja, eles queriam matar Yeshua no coração e queriam condenar a mulher. Ou seja, um assassino condenando um assassino condenando um adúltero, uma adúltera. Que palhaçada é essa? E é por isso que Yeshua fala: eu perdoo você. Eu te perdoo. Gente, isso é óbvio. Não pegue um contexto de santidade, que a presença do Eterno descia, era vivenciado, sacrifício de cordeiros, sacrifício de animais, um ritual santo, kadosh, para aquela época de Yeshua, gente. Estava todo mundo corrompido, os corraninhos, sacerdote, os fariseus, os saduceus, estavam todos corrompidos, a maioria. Aí eles vêm e trazem uma mulher, pega em adultério. Ah, pelo amor, né? Pelo amor. É igual hoje. Hoje tem gente que quer aplicar certas regras relativas da Torá nos dias de hoje, na vida das pessoas, né? Sendo que ela é pior, entendeu? Isso não existe, foi o que Paulo condenou. Paulo condenou certas práticas, ele não era contra a Torá, ele condenou certas práticas do judaísmo,
tradicional do judaísmo ortodoxo, farisaico daquela época. Então ele condenou certas práticas, certas doutrinas de homens. Ele não condenou a Torá. Ele nunca foi contra a Torá. Tá? É para deixar bem claro isso. Tem gente que acha que é o dono da razão e quer aplicar regras concernentes à época na vida dos outros. Ah, pelo amor! Olha, só para você ter uma ideia aqui, pessoal. Obrigado aí pelo carinho que vocês estão ouvindo, tá dando a oportunidade de me ouvir as escrituras, né? Não é eu, mas ouvir as escrituras. Mas alguém tem que falar. Então, o que acontece? Eu tive aqui na nossa comunidade pessoas que, ó, eu não estou falando mal da pessoa, estou falando de comportamentos errados. Então, vamos lá. A pessoa ela chegou aqui na comunidade moribunda. Sabe o que é moribundo? Moribundo é uma pessoa toda acabada, né? Viciada, né? Toda errante, porque o gentio ele é um moribundo, tá, gente? No judaísmo ortodoxo ele é comparado o gentio como um porco, tá? É um porco, um cão. Tá? Você que não sabe é isso. Mas o amor e a misericórdia de Yeshua, nós somos aceitos, tá? Nós somos aceitos. Graças ao Eterno, ele já pregou antecipadamente as boas novas a Avraham Avino, o nosso pai Abraão Avino, nosso pai Abraão. E o judaísmo ortodoxo, vê se você entra lá. Vê se você consegue congregar num lugar desse. Entre. Chega lá e diga, eu vim entrar, participar igual você faz numa igreja. Igual você faz entrando numa igreja. Não, eu vim hoje assistir a reunião aqui. Todo mundo entra na igreja. É portas abertas. No judaísmo tradicional, ortodoxo, o judaísmo rabínico de hoje, não entra gentio. É excluído. Eles nem olham na nossa cara. Eles passam por você, eles nem olham na nossa cara. Tem seriados na Netflix que falam sobre isso, tá? Por quê? Por causa daquele ar de, né, santidade, que pratica, que faz, e aquela coisa, né? Então esse ego, essas práticas assim que desqualifica, que diminui, é isso que as pessoas gostam. Então, as pessoas chegaram aqui na comunidade, elas eram moribundas, tá? Moribundas. Pessoas cheias de demônio, cheias de shedim, demônios, cheias de problema. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, aprendeu a falar Shalom, Borketov, Mazatov, Shavuot, Rosh Hashanah. Começou a falar as palavras em hebraico, sabia alguma coisinha. Aí chegou hoje, um exemplo, um outro moribundo, igual a ela. Aí sabe o que ela faz? Ela se acha no dever. Essa pessoa não merece sentar conosco. Olha o limite, olha o que a pessoa está cultivando na mente dela. Você está me entendendo? Você está me ouvindo aí? Diz um joinha aí se você está me entendendo. Olha o cúmulo do absurdo. Ela chegou moribundo, ela falou 3 palavras hebraicas, né? Ela conheceu alguns ritos do judaísmo, algumas coisas. Ela não se preocupou com a mudança interior. Para ela, isso aí não, ela não muda o interior dela, o interior mal que ela tem, ela não mudou, ela escondeu, ela está escondendo durante esse tempo. Aí chega hoje um moribundo, até mesmo menor do que ela, em defeitos, em erros, mas chegou na comunidade. Aí ela se acha no dever de condenar ela, de dizer, olha, esse não pode participar do Peça, esse não pode participar das festas,
esse não pode, esse não pode, esse não deve, esse não sei o que. Meu amigo, quem é você, desgraçado, desgraçada, desgraçado e desgraçado, uma pessoa sem graça? Quem é você para excluir os outros? Se o próprio Eterno chama, e vinde todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ah, mas nesse interim pode só ser que a pessoa dê problema. Ué, mas se der problema, é problema dela, não é meu. Mas nós temos que conscientizá-la a mudar. É esse o nosso papel. É esse o papel seu que você está me ouvindo, de mudar o interior. De mudar, ser uma boa pessoa, ser um verdadeiro servo do Eterno. E não ir nesse negócio de achar que é melhor do que o outro, porque eu tenho um talite e o outro não tem, eu sou melhor do que ele. E se eu uso kippah, todos têm que usar kippah. Para com isso, gente. Isso não existe. Isso não existe, como dizia Padre Quevedo. Isso não existe. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 14. Não, 12. Diz o seguinte: E Yeshua disse novamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Então os parushim lhe disseram: agora você está testemunhando ao seu favor, seu testemunho não é válido. Yeshua lhe respondeu: ainda que eu testemunhe ao meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. No entanto, vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam apenas segundo os padrões humanos. Quanto a mim, não julgo ninguém. Ainda que eu julgasse, meu julgamento seria válido, porque não julgo sozinho, estou com quem me enviou. Mesmo na Torá de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu testemunho ao meu favor, e assim faz o Pai que me enviou. Eles lhe disseram: onde está seu pai? E Yeshua respondeu: vocês não conhecem nem a mim nem o meu pai. Se me conhecessem, também conheceria meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava na área da tesouraria do templo. No entanto, ninguém o prendeu porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Yeshua lhe disse: vão embora e vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os habitantes de Yehudá a perguntar: ele irá cometer suicídio? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? E Yeshua lhe disse: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados, se vocês não confiarem que eu sou quem digo ser, morrerão em seus pecados. Olha o que Yeshua disse. Só a expressão eu sou, só quem fala é quem é o Eterno. Entendeu? Não poderia falar eu sou naquela época, tá? Não poderia. Se você falasse eu sou, Panavier, que é eu sou, eu serei. Se você falar isso lá em Jerusalém, você morre. Principalmente no meio dos religiosos. Porque ninguém pode se declarar seu eterno. É por isso que mataram Yeshua. E aí ele continua: a isso eu lhes digo: você quem é? Yeshua respondeu exatamente o que lhes tenho dito desde o princípio. Tenho muitas coisas para lhe dizer a respeito de vocês e muitas coisas para julgar. No entanto, quem me enviou é verdadeiro. Portanto, digo ao mundo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Yeshua disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem digo ser, e que de mim mesmo não faço nada, mas digo apenas o que o Pai me ensinou. Além disso, quem me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada.
Muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas confiaram nele. Outra coisa, é interessante nós notarmos aqui, pessoal, que Abraão confiou no Eterno sem Torá. Não havia escritos rabínicos daquela época. Não havia Bíblia naquela época de Abraão. Não havia nenhum escrito de rabinos, Maimônides, Reb Lubavitch, Ariel Kaplan. Não havia rabinos eruditos naquela época. E Abraão confiou. É nessa confiança que temos que ter para com Yeshua. Porque se você não confiar, que é imunar a fé, que foi João Ferreira de Almeida colocou duas letras, né, erroneamente, mas para que entenda. A emuná, a confiança, ela é expressada na prática, nos ensinamentos, é didático, tem que caminhar, tem que trilhar no caminho, não adianta. A internet, pessoal, é uma situação legal, bacana, mas você tem que congregar, você tem que participar, você tem que entender o contexto judaico da época, entender o nosso povo. Não adianta só ficar ouvindo na internet, isso não vai te ajudar muito. Te ajuda, mas não muito. O que vai te ajudar é você buscar uma comunidade que realmente transpareça os ensinamentos do Eterno, que seja categórica ou categórico com a verdade. Tenha compromisso com a verdade. Se não for, não entre. Melhor ficar em casa, tá? Aí eu sou a favor de ficar em casa. Então você fica em casa, né? Se não tiver uma comunidade realmente que tenha compromisso com a verdade. Se você está tentando ajudar o líder a mudar, não faça isso não. Você vai se lascar todinho, tá? Se nem o Eterno mudou ele, quanto mais você, né? Toda pessoa, antes de cair na maldição, o Eterno a ajudou, tentou ajudar. Todos têm a oportunidade, pessoal. Todo mundo tem a oportunidade que o Eterno dá. Todos têm. Nasceu, cresceu, morreu, teve a oportunidade. Todos têm de mudança. Não foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O Eterno disse: descerei e verei de perto o que essa cidade tem feito, porque o seu testemunho mau chegou até mim, e eu vou ver aqui, contemplar. Chegou lá Abraão, o Eterno falou: vou destruir a cidade. E Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos, tu destruirás a cidade inteira com os justos? E Abraão falou assim: se tiver 50, mas não tem. Se tiver 40, não tem. Se tiver 30, não tem. Se tiver 20, não tem. Se tiver 10, não tem. Se tiver 1, não tem. Não tinha um justo. E aí? O Eterno foi destruir a cidade, mas salvou seu sobrinho Ló, tá? Por causa de Abraão. É daí que vem: e salvarei tu e tua casa, tá? E aí continua. Muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas confiaram nele. Então ele disse aos habitantes de Judá que havia confiado nele: se vocês obedecerem ao que digo, serão verdadeiramente meus talmidim, discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse é o papel principal: conhecer a verdade e ela libertar. A única coisa que vai te libertar do seu mal que está em você é a verdade. Aí ele continua: libertará. Eles responderam: somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O que significa vocês serão livres? Yeshua lhe respondeu: sim, eu lhes digo que quem
pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês realmente serão livres. Eu sei que descendem de Abraão, contudo querem me matar, porque minhas palavras não têm sentido para vocês. Digo que o Pai me mostrou, vocês fazem o que o Pai de vocês lhe disse. Responderam eles, Abraão é nosso pai, replicou Yeshua. Se vocês são filhos de Abraão, façam as obras que ele fez. Né? É muito fácil dizer sou filho de Abraão e condenar os outros. É muito fácil, né? Querer o mal dos outros. Abraão não fez isso não, ele suplicou pela cidade. Tem gente que se acha já dono da razão e humilhar os outros, de querer desqualificar os outros. Tá perdida essa pessoa, tá perdida. Tá perdida. Não, né? Como eu disse, nós tivemos casos na comunidade de pessoas que chegou moribunda, né? Era um cão, um porco lavado, né? O Eterno chamou, o Eterno tirou do lamaçal. O que aconteceu? Se cumpriu aquilo que Yeshua disse, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Isso acontece, gente. Isso acontece. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você talvez vai ser chamado. Você está sendo chamado. Né? Eu fui chamado. Agora eu vou me fazer escolhido com tempo de comunhão, de dedicação, de compromisso. Isso tem que estar na minha vida. Eu tenho que ter compromisso com as coisas do Eterno. Se eu não tiver compromisso com as coisas do Eterno, de nada vale. De nada vale eu querer só levantar a bandeira. Bandeira da verdade. Bacana, tamo ali. É igual aquele oba-oba. Um monte de gente do lado. Mas na hora que o bicho pega, quem é que defende a verdade? Ninguém. Cai fora, ó. Perna pra quem te quer. Corre, sai fora. Ajuda o barco a afundar. Tem gente que é assim, covarde. O barco está afundando, ela pula no rio para nadar, ela não tenta consertar, ela não tenta, não, vamos fazer alguma coisa, vamos... Não, ela quer ver o barco afundar, entendeu? Tem gente que é assim, tá? Então, se você não é assim, é porque você é filho de Abraão, então você tem que praticar as coisas que Abraão fez. Assim que aconteceu aqui, ó, eles diziam, nós somos filhos de Abraão, mas queriam matar Yeshua. Que filho é esse? Abraão não queria matar ninguém, ué. É muito fácil. É muito fácil dizer que é filho de Abraão. Agora, ser como ele foi? Ah, meu amigo. Suplicar por alguém que pratica homossexualidade, eu quero ver. Suplicar por alguém que come carne com sangue, eu quero ver. Suplicar para quem é assassino, eu quero ver. Foi o que ele suplicou para Sodoma e Gomorra. Aí é difícil, meu amigo. Aí é difícil, como diz Carioca. Aí é difícil, entendeu? Aí é difícil. O camarada chegou hoje, o camarada que tem 3 anos, 2 anos, que tá ali, né, aprendendo, já quer desqualificar o que chegou hoje. Já quer colocar nele um tefilim, já quer colocar nele um kippá, já quer colocar nele, mandar ele deixar os peotes e a barba crescer. Já querem colocar nele os tzitziot, os cordãozinhos, aqueles branquinhos que vocês verem judeus andando. Já querem colocar nele um talit, já querem colocar nela um véu. Ela não pode usar maquiagem, porque a maquiagem é da pombagira, né? Não pode. Já quer desqualificar quem chega. Onde está querendo chegar com isso? Não estou dizendo que é uma desordem, não estou dizendo que é desordeira as coisas do Eterno, que não tem regra. Tem, mas com cuidado. As regras têm que ser cautelosas, né? Genuínas, transformadoras e não aprisionar pessoas. É o que muitos desses patifes fazem.
aprisionam pessoas. Gente, o negócio é sério. Continuando, senão não acaba, ainda tem um capítulo 9. Que o Eterno abençoe você que está nos ouvindo. Compartilha aí, gente, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas tenham noção. É muita gente perdida, muita gente que está se perdendo. Tem pessoas que precisam ser resgatadas, né? Pessoas que nós temos que fazer a nossa parte. Sabemos que toda a honra, toda a glória, toda a magnitude, toda a soberania do nosso Elohim, Adonai Tsevaot, mas nós temos que fazer a nossa parte. O servo bom e fiel é aquele que não só faz o que o seu Senhor mandou, ele faz a mais. Ele faz a mais. Então faça a mais. É uma palavra transformadora. Você será transformado em nome de Yeshua, o Mashiach. Continuando. Até me perdi aqui. Deixa eu ver. Tá. 39. Responderam eles: Abraão é nosso pai, replicou Yeshua. Se vocês são filhos de Abraão, façam as obras que ele fez. Dessa forma, vocês serão... Dessa forma, vocês estão procurando me matar. Um homem que lhe falou a verdade, que ouviu de Deus, Abraão não fez nada parecido com isso. Vocês estão fazendo as coisas que o pai de vocês fazem. Nós não somos filhos ilegítimos, eles lhe disseram. Temos apenas um pai, Deus. E Yeshua lhe respondeu: se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam. Porque vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, ele me enviou. Por que não entende o que digo? Porque não podem suportar minha mensagem. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã. Olha aí. E desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Tem muita gente que fala assim: o diabo não é assassino, né? Muita gente fala isso. Pessoal, deixa eu fazer aqui um entre parênteses novamente para explicar sobre isso. Tá aqui, né, que o pai de vocês, porque ele foi assassino desde o princípio. Satã, né? Então veja só. Ele é assassino. Por quê? Porque ele vai até o trono do Eterno e ele pede que aquela pessoa morra, né? Por quê? Porque ela tem 1000 motivos. Está escrito isso. Tem 1000 motivos para que aquela pessoa não quer fazer techuvá, não quer mudar. Satã, ele é uma serpente. Se você pegar uma serpente, uma cobrinha pequenininha, mesmo que ela seja criada com todo o cuidado, né, com todo o carisma, como você cria um cãozinho, um gato, vai chegar um dia que ela vai querer comer um rato. Se tu colocar um ratinho do lado dela, ela vai comer. Aquilo ali é a natureza da serpente. Não há bondade na serpente. Ela é sagaz. Assim foi feito o Satã. Ele é sagaz, não há bondade nele, só há o mal. Nós, seres humanos, temos o mal e temos o bem. Temos que decidir qual priorizamos. Simples. Tem pessoas que alimentam mais a maldade, por isso são corruptas, por isso são desleais, avarentas, né? Briguentas, caluniadoras. Por quê? Porque elas alimentam só o mal. Elas são filhas desse mal, porque ela só alimenta esse mal. É o que Yeshua está dizendo. Vocês são filhos do mal, vocês são filhos de Satã. Simples, né? Satã não tem o bem nele, ele só é o mal em verdade. E então o assassino, ele é um assassino, ele é um mentiroso, ele é todos os prazeres de maldades estão nele. Não é à toa que lá no Torá o Eterno manda sacrificar um bode para Adonai e um bode para Azazel e levar para ele no deserto. Vocês já ouviram isso na Torá? Leia a Torá, está escrito. Então,
o sumo sacerdote pegava e colocava a mão sobre a cabeça do bode que foi sorteado para Azazel, e aí transferia todas as iniquidades, todos os pecados, todas as maldições para aquele bode. E uma pessoa designada levava aquele bode a um precipício aonde estava Rassatã lá embaixo. O bicho feio estava lá embaixo no deserto. Por isso que é deserto. E aí lançava aquele bode lá, levando todos os pecados do povo. Por quê? Porque o Rassatã se alimenta disso. Está escrito lá em Bereshit, e comerás o pó da terra todos os dias. É lógico que o Eterno está fazendo uma analogia. Ou seja, por quê? Porque comerás o pó da terra, que somos nós. O pecado alimenta, o pecado sacia. O pecado faz com que ele sinta prazeres, com que ele sinta. Muitos de vocês estão aqui comigo, só para você ter uma ideia, muitos de vocês estão aqui comigo. Todo prazer maldoso, todo prazer do mal, a Satã sente quando as pessoas realizam iniquidade, cometem erros, cometem falhas, pecados horríveis, assassinato. Ele se alimenta disso. E é por isso que é dever dele, né? Ele é um soldado que tem o seu patrão, o seu general, que é Yeshua. Ele é um soldado, ele foi feito para isso, gente. Ele não apareceu como Mr. M, não. Ele apareceu. Aí Deus pôs a mão na cabeça e falou: e agora? Quem é este? Ele falou, o Eterno: eu não tenho rival. Ele falou para Moisés: eu não tenho rival. Ai, gente, é muito bom as escrituras. Eu não tenho rival, então Rassatã não é rival dele. Rassatã não é. Rassatã é um soldado fiel. Aí você fala: nossa, é isso mesmo. Está escrito nos livros rabínicos, está escrito no Zohar, está escrito nas escrituras que ele vai à presença do Eterno constantemente. E aí Yeshua falou uma coisa que é verdade, e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Olha aí, ó. Quando mente, fala do seu caráter, porque é mentiroso e de fato inventou da mentira. No entanto, porque lhes digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês podem me mostrar onde estou errado, se falo a verdade? Por que não acreditam em mim? Quem pertence ao Eterno ouve o que ele diz. O motivo pelo qual não ouvem é que vocês não pertencem ao Eterno. Simples. Se você não ouve a palavra do Eterno, é porque tu não pertence. Simples. Tem gente que não consegue conviver com pessoas verdadeiras. Se ofendem. Por quê? Porque ela serve o mal. Ela serve Rassatã. Simples. Ela não consegue conviver com pessoas verdadeiras. Ela não consegue ouvir a verdade. Por quê? Porque ela pertence às trevas. Ela pertence ao mal. Simples. Por isso ele diz: quem pertence ao Eterno ouve o que ele diz. O motivo pelo qual não me ouvem é que vocês não pertencem. Os habitantes de Judá lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é de Shirom e que tem um demônio? Replicou Yeshua: eu não tenho demônio, honro meu pai, mas vocês me desonram. Não procuro louvor para mim mesmo, há quem o procure, ele é o juiz. Sim, eu lhes digo que quem obedece os meus ensinos nunca verá a morte. Essa expressão nunca verá a morte é de nunca ver mesmo ela. Aí você fala: nossa, existe? Existe. A morte existe e ela não tem rosto. É justamente isso. Quem morre foi tragado por ela. Um exemplo. Paulo lhe diz: ó morte, aonde está o teu aguilhão?
Por quê? Porque ela aprisionavam as pessoas. Ela aprisiona as pessoas. É algo terrível e tenebroso. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso está nos escritos rabínicos, mas eu vou falar que ela existe. Ela existe. Ela existe. No total, de acordo com o judaísmo rabínico, existe 600.000 mortes, anjos de morte atuando no mundo. Né? Existe a expressão que as pessoas dizem: a morte esqueceu de levar esse fulano, porque ele está tão velho que a morte esqueceu. É uma expressão que as pessoas usam. Mas existe 600.000 mortes, tá? E é um anjo da morte. Ele tem o seu aguilhão, tá? Ele tem. Então Yeshua fala: não verá a morte. Quem confia em Yeshua não verá. Porque quando você morre, você passa para a dimensão espiritual. É o que realmente existe. Isso não existe, gente. Tudo que estamos vivendo aqui são coisas que irão passar. Isso não existe. Isso que você vê, esse mundo, essas coisas aqui, isso não existe no mundo que realmente existe no Olam Rabá. Por isso que está escrito: e tudo passará, mas as palavras de Yeshua não passarão. Tá? Isso tudo vai pegar fogo, gente. Tudo vai se acabar, vai ter que passar por um processo de purificação. Passou com água, não foi suficiente, as pessoas não se voltaram para o eterno, né? E é necessário as pessoas se voltarem para o eterno. Tá? Existem dimensões e dimensões e dimensões, muitas dimensões aí. Quando você morre, você passa para a dimensão espiritual. E é onde está lá um anjo que mede mais ou menos 5 a 6, 7 metros de altura para te pegar e te levar para o mundo dos horrores, né? Como diz a Igreja Católica, a mansão dos mortos. É isso mesmo. Continuando, não verá a morte. Os moradores de Judá lhe disseram: sabemos agora com certeza que você tem um demônio. Abraão morreu e também os profetas. Contudo, você diz que quem obedecer seus ensinos nunca experimentará a morte. Abraão Avino morreu. Você não é maior do que ele é? Os profetas também morreram. Quem você pensa que é? E Yeshua respondeu: se louvo a mim mesmo, meu louvor nada vale. Quem me louva é meu Pai. O mesmo que vocês dizem, ele é o nosso Deus. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. De fato, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, conheço e obedeço suas palavras. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e então se regozijou-se. Regozijou. Ficou alegre. E Yeshua estava com Abraão. Quando? Quando eles chegaram, mas com 2 anjos, Yeshua era o do meio, né? Tinha aparência como filho do homem. Está escrito. Ele e Yeshua comeu com ele, almoçou com ele. Foi quando ele foi proferir juízo por Sodoma e Gomorra. E Yeshua é uma manifestação do eterno. Por isso que antes que Abraão existisse, ele é. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão, o povo questionando ele. Disseram os habitantes de Judá, e Yeshua disse: na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Lembram da expressão eu sou? Nesse momento eles pegaram em pedras para apredejá-lo, mas Yeshua foi ocultado e saiu da área do templo. 9. Ao passar, Yeshua viu um cego de nascença. Os talmidim lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Porque havia essa questão entre eles.
os habitantes de Jerusalém e Yehudá havia essa questão, ele nasceu cego porque se os pais fizeram alguma coisa de errado, né, no passado. Yeshua respondeu: a cegueira não se deve a ele nem aos seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Alguma coisa aqui que Yeshua está dizendo claramente que a maioria das doenças, a maioria das consequências que temos, das doenças, dos problemas que temos, são providência divina. São coisas que é necessário que você passe para que você se estruture. Foi o que aconteceu com esse cego. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Entretanto, estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, colocou-as nos olhos do homem. Ele disse: vai, lave-se no tanque de Siloar. Esse nome significa enviado. O homem foi, levantou-se e voltou enxergando. Os vizinhos a quem anteriormente o vira pedindo esmolas perguntaram: não é este o mesmo homem que mendigava? Alguns diziam: sim, é ele. Quando os outros diziam: não, mas se parece com ele. Entretanto, ele mesmo disse: sou eu. Com seus olhos foram abertos? Lhe perguntava. Ele respondeu: o homem chamado Yeshua misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vai se lavar em Siloá. Então eu fui, assim que me lavei, passei a enxergar. Eles lhe disseram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Levaram o homem que fora cego aos parushim, o dia em que Yeshua havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem era um Shabat. Então os parushim lhe perguntaram outra vez como era capaz de enxergar. E ele lhe disse: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. A seguir eu me lavei e agora posso ver. Nesse ponto, alguns parushim disseram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o Shabat. Ué, fazer o bem não pode no Shabat? Meu Deus, essa é a cegueira de muitos patifes que fazem aí, ó. Fazer o bem não pode, né? Mas outros disseram: como pode um pecador realizar milagres como esse? E houve uma divisão entre eles, por isso falaram mais uma vez com o cego, pelo fato de seus olhos terem sido abertos. O que você diz a respeito dele? O homem respondeu: ele é um profeta. Os moradores de Yehudá, entretanto, não queriam acreditar que ele fora cego e agora podia ver, enquanto não chamaram os pais do homem. Eles lhe perguntaram: este é seu filho, a qual vocês disseram que nasceu cego? Como ele pode enxergar agora? Seus pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode enxergar agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele. Ele tinha idade suficiente para falar por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinha medo dos habitantes de Judá, porque ele já havia decidido que se alguém reconhecesse Yeshua como Messias, seria expulso da sinagoga. Até hoje é assim. Expulso da sinagoga. Se você crê em Jesus, em Yeshua, você não vai mais congregar conosco. É o que acontece hoje com esses patife. Foi por isso que os pais dele disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: jure a Deus que falará a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador ou não, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Então lhe disseram: o que ele lhe fez? Como ele abriu seus olhos? Eu já lhe disse, ele respondeu. E vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Caso também querem se tornar talmidim dele? Então eles se zangaram e disseram: pode ser que você seja talmidim dele. Nós somos talmidim de Moshe.
Sabemos que Deus fala a Moshe, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. Que coisa estranha, o homem respondeu. Vocês não saberem de onde ele é, levando-os em conta que ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Deus o ouve. Em toda a história, ninguém jamais ouviu sobre a abertura dos olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Porque, seu Manzé, você usa nos ensinar? Eles responderam e o expulsaram. E Yeshua ouviu que havia expulsado o homem, e ele o encontrou e disse: Você confia no Filho do Homem? Senhor, ele respondeu: Diga-me quem ele é, para que eu possa confiar nele. E Yeshua disse: Você já ouviu. Na verdade, ele é quem está falando com você agora. Senhor, eu confio, ele disse, e se ajoelhou diante dele. Disse Yeshua: Vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos possam ver e os que veem se tornem cegos. Alguns perushim que estavam por perto ouviram isso e lhe disseram: Então nós também somos cegos, não é? E Yeshua respondeu e disse: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas pelo fato de ainda afirmarem nós enxergamos, sua culpa permanece. Bem, aqui nós finalizamos os 3 capítulos, o capítulo 8, capítulo 9, não, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 do livro de Yohanan João. Não é o Hermessô, é o apóstolo, o discípulo amado, né? Que ele mesmo se refere dele mesmo no seu livro. Então, pessoal, isso é o que infelizmente acontece hoje em meio às religiões. Esse poder de querer estar por cima dos outros, né? Por experiência própria, graças ao nosso Elohim, Adonai Tsevaot, que nós passamos por bocados para experimentarmos e sermos joia preciosa diante de Hashem. Graças ao Eterno, nós fomos excluídos, diminuídos, tratados como pessoas, né, loucas, pessoas burras, analfabetos. Graças ao nosso Elohim Tsevaot, nós fomos tratados assim e ainda somos. Por quê? Porque priorizamos as Escrituras, priorizamos a verdade, né? Infelizmente, como eu disse, existia pessoas e ainda existe pessoas que hoje, né, elas sabem falar uma palavra em hebraico, então o passado delas o condena, o passado dessas pessoas o condena, por quê? Porque eram moribundas, sem vergonhas, pessoas errantes, pessoas erradas, e aí se achegou a um lugar, e esse lugar lhe transmitia a palavra. Se esconderam da verdade, né? Camuflaram-se, mas não quiseram mudar o interior. E quando chega uma pessoa que é igual a elas, ou até menos do que elas em pecados, elas querem excluí-las. Quando você identifica isso, abra os olhos, porque aquela pessoa é uma rebelde. Ela não está fazendo aquilo por amor a Yeshua. Ela está fazendo aquilo para ser melhor do que o outro, para ser melhor do que a outra, para ser mais sábia do que o outro, para ser mais erudito do que o outro. Tem pessoas que é assim. Então tome bastante cuidado. A transformação vem de dentro. Não é o exterior que é importante.
Não é o exterior, não é o rito, não é os ensinamentos rabínicos primordiais. Não é o que é primordial, mudança interior e as escrituras. O resto é mera informações, mera informação, mera informação. Posso decidir o que acrescenta na minha vida e o que não acrescenta com essas meras informações. Eu irei colocar na minha vida ou irei computar apenas como uma mera informação. É necessário aprendermos sobre tudo e todos, mas o que vai me trazer resultado futuro é confiar em Yeshua, é crer em Yeshua, é colocar em prática Yeshua. O resto é balela, o resto vai vir por consequência. Eu quero ter uma família abençoada. Vai vir por consequência. Eu quero ter um trabalho abençoado, eu quero ganhar bem. Vai vir, se você for merecedor, vai vir, você vai ser abençoado assim como nosso pai Abraão foi. Mas é necessário você mudar o interior, porque está escrito, ele nunca viu um justo mendigar o pão. Então, seja servo do Eterno. Seja servo do Eterno e não de homens. Não seja servo de homens. Não seja servo de homens. Seja servo do Eterno. Que o Eterno abençoe vocês. Baruch Hashem pela vida de vocês. Que Adonai de Sevaot abençoe a todos grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. E Shabbat Shalom a todos. Após o Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a sua semana em nome de Yeshua Mashiach. Amém.